A tempestade perfeita está se formando para o mercado cripto e nós vamos falar muito sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativa aí as notificações para toda vez que sair um vídeo novo, você ser notificado e não perder nada que rola aqui no nosso canal. Mas vamos parar de ladainha aqui e vamos entender por que a tempestade perfeita está se formando para a gente ver uma explosão no Bitcoin e todo o mercado cripto, né? Isso aqui é o Notion que eu tenho com a comunidade, né? Deixa eu vir aqui, ó, carteira Criptocria. Todo sábado a gente tem uma aula sobre carteira e ciclo de mercado. E aqui eu vou pegar um pouco do que foi essa aula para trocar essa ideia com vocês, tá? Do sábado passado. Então, primeiro eu quero começar falando com vocês sobre o momento do ciclo que a gente está vivenciando, perfeito? Então a gente vê que, historicamente, o mercado cripto, ele funciona num meio que a gente chama de 3 para 1, né? São 3 anos de alta para 1 ano de baixa. Isso aconteceu aqui, ó. Isso aí 1 ano de baixa, isso aconteceu aqui mais 1 ano de baixa. Isso aconteceu aqui, mais um ano de baixa, que foi o nosso maior bear market aqui da história de 2022. E agora nós estamos no final do segundo ano de alta. Beleza? E aí muitas narrativas são usadas para explicar isso. Por exemplo, pessoas falam que historicamente, após a eleição, o Bitcoin explode. Beleza? Então, depois grava só essa informação, depois a gente vai trocar uma ideia. Então, primeiro ciclo após a eleição explodiu, o segundo ciclo após a eleição explodiu, e agora a gente está aqui, ó, já estamos mais perto, né? Já estamos aqui em setembro, essa imagem está um pouquinho atrasada, estamos chegando próximo à eleição, e provavelmente o Bitcoin vai explodir aqui próximo à eleição também, que é agora já no começo de novembro, estamos falando de eleições americanas. E as pessoas também falam que, historicamente, após o halving, o Bitcoin explode. Então, o halving aconteceu em abril, o Bitcoin ainda não explodiu, mas tem uma história que 150 dias pós-halving, o Bitcoin explode. Mas a verdade, pessoal, que nem isso e nem isso aqui tá certo, beleza? Ah, mas o halving não faz mais preço, a eleição não impacta? Não, não impacta, pessoal. Se a gente olhar aqui o halving, o último halving que realmente teve relevância foi o de 2016. Esse percentual apresentado aqui do lado mostra como se todos os mineradores vendessem instantaneamente os seus bitcoins minerados. Isso daqui é o volume, né, de impacto frente ao volume transacional diariamente. Então a gente percebe que hoje o volume de venda, né, a pressão de venda que os mineradores poderiam causar diariamente no Bitcoin é apenas 0,17% do volume negociado. Então isso hoje é irrisório, não faz preço. Eleições, muito menos. Claro que diversas incertezas são sanadas da maior economia do mundo, né? Da maior potência econômica e bélica do mundo. Isso ajuda, mas isso aqui não faz preço, isso aqui não faz preço. A verdade é o que faz preço é o ciclo de injeção de liquidez global. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui no canal. Que, por coincidência, acontece também a cada 4 anos. Olha aí, eleição acontece a cada quantos anos? Halving a cada quantos anos? O halving e as eleições hoje são meras coincidências do ciclo de injeção de liquidez global que também ocorre a cada 4 anos. E a gente pode perceber que em 2022 a gente chegou num fundo aqui, ó, 2022 para 2023, né, que foi o maior momento de contração monetária da história após o maior momento de expansão monetária da história. E a gente viu o Bitcoin explodindo aqui e caindo muito aqui. E a gente está com esse ciclo agora se reiniciando. Como tudo indica, a gente vai alcançar um topo aqui, ó, meado para o final de outubro ó, do 2025, que dá dando ali mais ou menos outubro de 2025. Então, pessoal, não é isso e nem isso que faz o Bitcoin subir, e sim o ciclo de injeção econômica do mundo. Não é só o Bitcoin que sobe, são todos os ativos de rendas variáveis quando a gente tem liquidez jorrando na economia. E quando a gente tem um momento de contração econômica, os ativos voláteis de risco, eles caem. Assim como todo mundo tira o seu capital, vai para o ativo mais seguro, né, considerado, que é emprestar dinheiro para o governo, tesouro direto, comprar títulos de dívida do governo, porque está pagando mais, o juros está aumentando. E quando esse processo ele se inverte, expansão monetária, todo mundo tira o dinheiro para cá, traz para poder buscar um retorno maior em ativos de rendas variáveis, a gente tem uma explosão. Então, é isso que faz o preço de ativos de rendas variáveis subir, e não halving e não eleição, e sim o ciclo de injeção de liquidez monetária. A gente vai seguir falando sobre isso, mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, seguiu o canal, faça isso agora, porque eu estou mostrando para vocês aqui conteúdo que eu só levo para minha turma fechada. Vocês estão vendo, isso aqui é um extrato do relatório da carteira que a gente faz semanalmente. Inclusive, no dia 15 de outubro, eu vou fazer uma super aula aqui no meu canal, onde, após essa super aula, chamada Desafio A Hora da Virada Cripto, nós vamos reabrir vagas para a nossa comunidade. Quem quiser entrar na nossa comunidade, ter acesso a tudo isso que a gente tem na comunidade fechada e os mesmos resultados que os membros, Entrem no link de espera que vai estar aqui embaixo na descrição, porque vocês vão ganhar um desconto. Os 50 primeiros membros, a gente preparou
um super bônus, então entra lá para você ter a chance, né, de estar entre os 50 primeiros, beleza? E aqui eu trouxe mais um dado muito interessante. Historicamente, o Bitcoin leva 1.060 dias do seu fundo ao seu topo, tá? Então, se a gente pegar o fundo do Bitcoin lá em 2022 e o topo, que teoricamente vai vir ali para o meio do ano, outubro de 2024, isso aí demora 1.060 dias, 2025, perdão. A gente já está mais ou menos aqui no dia 700, tá? Esse gráfico aqui também já está um pouquinho desatualizado, e esse 1.060 dias aqui bate justamente em outubro, o que corrobora com o ciclo de injeção de liquidez global, o que corrobora também com o corte na taxa de juros. Eu trouxe aqui, ó, a liquidez global para vocês perceberem que nesse gráfico fica melhor, ó. Aqui é 2025, né, onde se inicia, e aqui 26. Percebam que o pico vai chegar aqui mais ou menos meado para o final de 2025, que corrobora tudo que a gente está vendo aqui de injeção de liquidez. E quando a gente olha para o corte na taxa de juros, que é o que flexibiliza a política monetária dos governos, dos bancos centrais ao redor do mundo, a gente vê que a gente já começou um corte na taxa de juros. Aqui eu estou falando dos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, mas todos os principais bancos centrais do mundo já começaram esse processo, e a gente vê que a gente vai ter um corte muito grande. Esse ano ainda temos mais 2 cortes, a previsão de acabar aqui, ó, de 4,12 de taxa de juros, mas a gente vai vendo que esse corte, ele segue até outubro de 2025, onde em novembro a gente tem mais um e estabiliza. Aqui provavelmente nós iniciaremos o nosso processo de bear market, novamente um processo de contração monetária com os juros aumentando. Provavelmente aqui a inflação já vai estar alta novamente e eles precisarão aumentar os juros para controlar a inflação e o ciclo se reinicia, pessoal. A gente entra novamente num processo aqui, ó, de caimento, ó, de contração monetária, que vai ser exatamente aqui, ó, para depois a gente pegar essa curva de novo e aproveitar o ciclo. Então não é o halving, não é a eleição, não é nada disso que vai fazer o preço do Bitcoin para a lua, e sim o ciclo de injeção monetária. E quando a gente olha aqui, o Bitcoin está exatamente onde ele deveria estar, muito parecido com os outros ciclos. A gente está mais ou menos 6 meses em um período de consolidação. Tá? O preço do Bitcoin movimentou cerca de $1.000 em 6 meses. Historicamente, isso daí precede grandes explosões. E percebam que, como o gráfico aqui dos outros ciclos, ele explode logo após esse momento aqui de consolidação. Então, por isso que, para mim, nós estamos começando a vivenciar a tempestade perfeita. E o topo do ciclo ainda não chegou, está longe de chegar. Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, isso aqui é pesquisa, né? Visualização dos principais youtubers do mundo que falam sobre cripto, pessoal. Percebam que com o preço do Bitcoin nos mesmos patamares que estavam no pico aqui de 2021, olha como é que estava o nível de visualização desses youtubers. E agora está muito baixo, ou seja, o varejo não entrou. O varejo, quando ele entra, ele começa a pesquisar sobre cripto, procurar conteúdo, e a gente ainda não tá vendo isso, pessoal, perfeito? Quero trazer mais algumas coisinhas aqui para você, só um segundo, tá? Então, ciclo, agora eu quero falar um pouco sobre a sazonalidade. Historicamente, claro que isso aqui são dados passados, quer dizer que vai se repetir? Obviamente que não, mas isso aqui é uma média. Historicamente, o quarto trimestre tem um retorno de 88%, responde, né, por 88% do retorno, e o primeiro trimestre, 56%. Então a gente começou a vivenciar agora os 2 trimestres que o Bitcoin mais performa no ciclo. Então tá muito no time para você entrar no mercado e aproveitar. Podem ter correções ao longo do caminho? Vão ter correções ao longo do caminho. E correções a partir de agora são oportunidades para você se alocar em ativos bem consolidados com preços menores. Botem isso na cabeça de vocês. E aí tem muita gente falando: outubro já era, outubro agora não tem mais Uptober. Percebam que setembro era um mês que historicamente era ruim e terminou com uma performance de 7%. Mas setembro começou aqui, pessoal, olha só, derretendo, chegou a um fundo aqui, ó, perto de $52 mil. E chegou a bater $66 mil. No último dia de setembro a gente teve uma correçãozinha, mas terminou aqui acima de $64 mil. Então perceba que a gente só começou a performar bem em setembro a partir do dia 16, tá? Então demorou um pouquinho até que a gente começasse a performar bem. Isso aconteceu aqui também, ó, em outubro de 2023. A gente teve uma queda de mais de 10% e a partir do dia 16 a gente começou essa pernada de alta aqui, ó, que foi outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, os 2 trimestres que mais performam no ano foi esse ano passado. Foram 6 meses praticamente de alta. A gente pode estar prestes a começar a vivenciar esse momento e eu tô vendo vários catalisadores positivos para isso, tá? E aqui eu trouxe esse efeito de sazonalidade. Então, ano passado a gente viu aqui, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Então, último trimestre e primeiro trimestre com performances avassaladoras, 28%, 8%, 12%, 0,62%, 43% e 16%. Pode ser que a gente esteja prestes a vivenciar o mesmo movimento. Tudo indica que sim,
Tá bom, pessoal? E agora eu quero trazer para vocês alguns catalisadores que fazem tudo isso ser possível, tá? Eu acho que já entenderam um pouco sobre ciclo, sobre sazonalidade. Agora eu quero trazer alguns catalisadores que tornam tudo isso possível, mas, mais uma vez, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho aí e entrem no nosso grupo do WhatsApp que tá aqui embaixo, que é o nosso link da fila de espera. Diariamente eu mando insights sobre o mercado lá e no dia 15 de outubro agora nós vamos reabrir as vagas da comunidade. Vou antecipar aqui, os 50 primeiros membros vão ganhar uma mentoria que, se você procurar no mercado aí, custa mais ou menos R$ 5.000, a mais barata. Os 50 primeiros membros vão ganhar totalmente gratuita essa mentoria, junto com tudo que tem na comunidade, beleza? Mais de 300 aulas do zero ao avançado, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, módulo de carteira, um módulo de airdrop com mais de 100 airdrop, a comunidade já faturou mais de R$ 1 milhão com airdrops, então é isso que você vai ter direito. Entra no link da fila de espera aí para você ficar entre os 50 primeiros, beleza, pessoal? Cenário macroeconômico, a gente tá vendo que cripto tá muito correlacionado com macroeconomia. Então, nessa semana agora que passou, nós tivemos dados do payroll. Isso aqui é criação de empregos, tá? E a gente teve uma surpresa muito positiva. 254 mil novos empregos foram criados. E a expectativa era de 147 mil. Isso daqui fez com que os investidores ficassem altamente bullish, altamente esperançosos com que o mercado de trabalho americano esteja suportando mais tranquilamente esse grande momento de taxa de juros elevada que a gente vivenciou ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos, tá? E também foi revisado os 2 últimos meses. E nessa revisão aí, a gente teve uma criação a mais de 72 mil empregos. Então foram revisados para cima. Isso daqui foi um dado muito bom, muito interessante. Quando a gente olha a taxa de desemprego, que foi isso aqui que ativou aquela regra de Sam, a gente vê que caiu. A expectativa era de 4,2, veio de 4,1. Isso daqui é extremamente positivo para o mercado, tá? Claro que a gente tem que acompanhar o CPI, que vai sair essa semana, mas isso aqui foram 2 catalisadores que fez com quem estava preocupado com a recessão falasse assim: recessão, pô, vem daqui a pouquinho. Vem agora não, deixa a gente surfar mais um pouquinho essa alta. Então, esse é meu ponto de vista. Vai ter recessão? Pode ser que sim, mas hoje os dados estão sendo empurrados um pouco mais para frente, perfeito, pessoal? E quando a gente olha aqui, o mercado já está precificando com quase 100% de chance, 93% de chance, o corte na taxa de juros em novembro em 25 pontos base, perfeito? Então, mais um corte em dezembro, e a gente segue assim como a gente já viu ao longo de 2025 inteiro. Então, a gente está entrando num processo de expansão monetária, que é o que a gente estava esperando ao longo de todo esse ciclo que a gente estava esperando desde 2022, quando a gente começou a aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos. Então, para mim, outubro, novembro, dezembro, esse último trimestre é a tempestade perfeita para a explosão do Bitcoin e para você surfar um grande ciclo de alta. Se você quiser me ajuda a comunidade, entra no link de espera e te vejo lá, né? Todos os dias eu mando insights matinais pro pessoal lá e no dia 15 a gente vai fazer uma super aula, mesmo que você não queira participar da comunidade, cola aqui nessa super aula, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida como investidor, como analista e por aí vai. Espero que tenham gostado, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e nos vemos na quinta-feira com um tutorial de airdrops.